Olha só, vamos lá para a gente poder seguir aqui, fazer bem o nosso trabalho e não perder nenhuma informação, meus caros, minhas caras, meus bonitos, minhas bonitas. Cadê vocês? Ô, gente, cadê vocês? Eu vim aqui só para te ver. Vamos ver aqui o Leandro Demore falando a respeito da internação do Jair Messias Bolsonaro. Vamos lá, gente? Vamos para a gente fechar? Meus caros. Tem o final de semana, que foi um final de semana, talvez que tenha mudado a cara já da eleição de 26. Andréia, dá um livro de presente, tá? Manda pra gente aqui. O Pix tá aqui, tá toda hora aqui pra vocês, gente. folhademocrata@gmail.com. Tô postando a live inteira. Presta atenção, gente. Leiam os avisos. Ô, Andréia, obrigado, querida. Fechamos aqui. Mas vamos ver o Leandro Demore só. Ó, nesse aviso que eu tô repetindo aqui o tempo inteiro, ó, tá o Pix aqui. Tá o Pix aqui, ó, gente. Tá sempre aqui, ó. Obrigado, querida. André já chegou lá, já fechou, porque ela entendeu o propósito da gente em fazer tudo que a gente faz aqui. Vamos lá. Todo mundo meio caminhando para saber que o Bolsonaro não ia ser candidato? Tava. Quem que achava que o Bolsonaro ia ser candidato? O Bolsonaro. Sim. Ele até então não estava convencido, gente. E eu vou dizer o seguinte, não deve estar até agora, inclusive, tá? Ele quer fazer um sucessor pensando em projeto de país? Não. O Bolsonaro quer derrubar os processos contra ele, não ser preso, e como muito do que ele fez na vida, principalmente a partir de 2018, copiar, inclusive, a história do Lula e voltar à presidência, como quem dá um ressignificado para a sua biografia. Mas o mercado já abraçou a ideia de Tarcísio. E o mercado precisa convencer o bolsonarismo mais duro que o candidato é o Tarcísio. E o mercado também precisa convencer o Bolsonaro de que o candidato é o Tarcísio, porque o Bolsonaro ainda não está convencido. Esse fato do final de semana, de um fato médico grave, não foi uma cirurgia simples, um pós-operatório que ainda inspira muita atenção em relação ao Bolsonaro nas próximas horas, hein? Muita atenção. Não nos espantemos se ele não tiver, por exemplo, William, que voltar para a mesa de cirurgia. Não será um espanto. Pode ter complicações. Ele não está num momento em que ele pode ficar fazendo piada e kkk e receber o da Atena. Não pode Obrigado, nem receber ninguém Yuri. ali, gente. O Bolsonaro, eu vou repetir, ele está na UTI. O Bolsonaro não está no quarto. Não é festinha. Não pode ficar entrando qualquer um ali com câmera. Entendeu? Não pode ficar entrando o repórter Vesgo e o Silvio do Pânico, né? O Will não existe mais, mano. Se fosse, estaria lá. Se fosse, estaria lá, né? Estariam ali nesse momento. Não é isso. E aí tá toda a extrema-direita, a direita alvoroçada, né? Gente, ajuda a Andréia também, tá, gente? Quem vai? Eu quero. Quem o mercado quer? Tarcísio. Quem a direita constituída hoje quer? Tarcísio. Quem esse centrão aí que tá votando para anistia da base do governo, do União Brasil, do Kim Kataguiri, do Sérgio Moro, a base do governo. Tem 3 ministérios, tem o Moro, tem o Kataguiri, é a festa, né? O Desunião Brasil, né? Que tá rachado também. Quem essa galera quer, se você for fazer uma pesquisa na Câmara hoje? Tarcísio. Uhum. Quem é que quer Bolsonaro? Quem quer Bolsonaro é o Zucco, o Gayer... E o próprio Bolsonaro. E o próprio Bolsonaro e pronto, sabe? Quem é que os caras querem olhando viabilidade eleitoral? O Tarcísio. E depois desse final de semana, só para fechar, Will, a coisa ficou ainda mais complicada, porque você pode ter um cara que a gente não sabe como sai dessa questão da saúde dele agora. A gente não sabe como sai o Bolsonaro. Talvez daqui 1 mês, 2, ele está em cima de um palanque falando que o Xandão é golpista. Mas a gente não sabe mesmo como serão as limitações dele de viagens, de movimentação, de aguentar o tranco mesmo, de estresse, de sair, ficar em hotel e pega avião, e sobe, desce de avião e tal, que não é uma vida regrada. Você faz tudo errado, você come errado, você dorme em horário errado, você fala com um monte de gente, é um monte de puxa-saco em volta, aí você vai lá, você vê pesquisa, e pensa, e faz isso, e faz aquilo, e acompanha, e fica no Twitter, e fica lá doidão. A gente sabe como é essa vida. Não é uma vida junkie, não é uma vida simples, não é uma vida tranquila para quem está passando por um problema de saúde como esse. Então, William, tá toda a direita, a extrema-direita, de olho nisso. Uhum. Ninguém tá fazendo piada. Ninguém tá se preocupando se o Bolsonaro fez ou não fez teatro. Isso é da política, é do jogo. Isso é
Isso é colateral. Isso não é importante agora. Isso não é relevante agora. E tá todo mundo tentando entender. E aí, quem vai pegar essa ficha? E principalmente, em que momento o próprio Bolsonaro vai se convencer, William, que depois de 2 inelegibilidades no TSE, réu no STF e deitado numa cama de UTI num hospital, depois de uma cirurgia gravíssima, Bolsonaro não é mais definitivamente candidato a absolutamente nada em 2026. Xanda vai mandar um curso de roteiro, viu, Andréia? Obrigado pela ajuda. Essa história. Só que é preciso convencer o próprio, né, William? Esse é o grande ponto. Fala, pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal, falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata, gente. A Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.